Olá, que bom ter a sua companhia aqui no dia 112 do nosso plano de leitura da Bíblia. E hoje, olha só, a gente vai mergulhar em três passagens fascinantes e que à primeira vista não poderiam ser mais diferentes. Atos 9, Josué, capítulos 3 a 5 e Jó, capítulo 22. Então, vamos lá, vamos começar essa jornada. Cada uma dessas leituras nos mostra um tipo de encontro com Deus muito, mas muito particular. Então, a nossa reflexão de hoje vai girar em torno dessa pergunta. O que a gente pode aprender quando a gente compara a transformação de uma única pessoa, o milagre de uma nação inteira e, bem, o conselho todo equivocado de um amigo? Bom, para começar, a gente vai para uma das histórias de transformação mais impressionantes de toda a Bíblia, né? A conversão de Saulo de Tarso, que a gente encontra lá em Atos, no capítulo 9. E é importante lembrar, antes desse encontro, Saulo não era só um crítico, ele era um perseguidor feroz, violento da igreja que estava nascendo. A descrição que o texto faz dele é forte, né? Respirando ameaças, ele estava indo para Damasco com uma missão oficial, com cartas de autorização e tudo. O objetivo dele? Prender homens e mulheres que faziam parte do caminho. Era assim que os primeiros seguidores de Jesus eram chamados. A intenção dele era literalmente acabar com esse movimento. E aí, no meio da estrada, acontece o que muda tudo. Uma luz do céu brilha tão forte que ele cai no chão e ele ouve uma voz. E a pergunta que essa voz faz nossa, é de arrepiar. Por que você me persegue? Jesus se identifica de um jeito tão profundo com seus seguidores que perseguir a igreja era o mesmo que perseguir a ele. Foi um encontro direto, pessoal e que bagunçou completamente o mundo de Saulo. E essa transformação toda não foi só um estalar de dedos, foi um processo. A gente vê aqui os passos que levaram Saulo, o perseguidor, a se tornar Paulo, o apóstolo. Aqueles 3 dias de cegueira física, que simbolismo, né? Era como se representasse a cegueira espiritual em que ele vivia. E a cura marca o começo de uma vida e uma missão totalmente novas. E a mudança foi tão radical que ele imediatamente começou a pregar a mesmíssima mensagem que antes ele queria destruir. Agora, vamos mudar completamente de cenário. A gente sai de um encontro super pessoal para um encontro que envolve uma nação inteira. Aqui, Josué está liderando o povo de Israel até a margem do Rio Jordão. Eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. E olha que interessante, a primeira ordem de Josué não é sobre tática de guerra, mas sobre preparação espiritual. Ele chama o povo para se consagrar, para se purificar. Isso cria uma atmosfera de expectativa, sabe? A mensagem era muito clara. O que vai acontecer aqui não é coisa de homem, é uma intervenção espetacular de Deus. E essa ideia de santidade é reforçada por uma ordem bem específica. O povo tinha que manter uma distância de uns 900 metros da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Isso não era para afastar, mas sim para ensinar reverência e para deixar muito, muito claro que era Deus quem estava abrindo um caminho que eles nunca tinham percorrido antes. E que caminho, hein? O texto faz questão de dizer que o Jordão estava na época da cheia, transbordando, ou seja, impossível de atravessar normalmente. Mas no exato momento em que os pés dos sacerdotes que carregavam a arca tocaram a água, a correnteza parou, formou uma muralha de água e abriu um caminho seco para a nação inteira passar. É uma imagem fantástica do poder de Deus sobre a natureza. Mas um evento como esse não podia ser esquecido. Então, Deus manda Josué pegar 12 pedras do meio do leito seco do rio, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras viraram um memorial, um monumento. A ideia era que no futuro, quando as crianças perguntassem: "Ei, o que significam essas pedras?", a história desse milagre fosse contada de novo e de novo. A nossa terceira leitura agora nos dá um contraste e tanto. Em vez de um encontro direto com Deus, a gente tem um encontro com a teologia humana tentando explicar Deus. É aqui que entra Elifaz, um dos amigos de Jó. Ele dá o seu palpite sobre o sofrimento do amigo e, nossa, ele erra feio. O raciocínio de Elifaz é bem simples e, na cabeça dele, super lógico. É aquela teologia de causa e efeito, sabe? Ele pensa assim: Deus é justo, ele abençoa os bons e pune os maus. Logo, se Jó está sofrendo tanto, mas tanto, a única conclusão possível para Elifaz é que Jó deve ter cometido pecados terríveis. E o Elifaz não fica só nas acusações genéricas, não. Ele vem com uma lista de pecados específicos e muito cruéis, acusando Jó de ser um opressor dos mais pobres e vulneráveis. É uma tentativa desesperada de fazer com que a realidade complexa do sofrimento de Jó caiba na sua caixinha teológica, sabe? Mesmo que para isso ele precise acusar falsamente um homem bom.
E aqui está o centro do conselho de Elifaz. A solução que ele propõe é quase como uma transação comercial. Se Jó simplesmente se arrepender desses supostos pecados, pronto, Deus vai devolver toda a prosperidade dele. É uma visão da fé que trata a Deus como se fosse uma máquina de bênçãos, ignorando totalmente o mistério e a soberania de Deus que o livro de Jó explora tão bem. Então, tá. O que acontece quando a gente junta essas três leituras? O que a gente pode aprender com isso? Bom, o que surge são três visões muito diferentes de como pode ser a interação entre Deus e os seres humanos. Esse quadro aqui resume bem a nossa conversa de hoje. O encontro de Saulo foi pessoal, foi chocante e resultou numa virada de 180 graus na vida dele. O de Israel foi coletivo, um milagre público que marcou um recomeço para a nação. E a experiência de Jó, vista pelos olhos de Elifaz, nos mostra como as nossas tentativas de explicar Deus podem acabar em julgamentos errados e em uma enorme falta de compaixão. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para refletir. O que mais mexe com as nossas certezas hoje? Talvez seja a natureza repentina e transformadora do encontro de Saulo, ou quem sabe o poder de Deus agindo por uma comunidade inteira, como no caso de Israel. Ou talvez o grande alerta que vem da certeza equivocada de Elifaz. Qual dessas histórias desafia mais a forma como a gente enxerga Deus? Se essa nossa reflexão sobre as leituras de hoje fez sentido, que tal deixar um like e seguir o canal Pneuma BR? A gente continua aqui com o nosso plano de leitura diário, explorando juntos as riquezas da Bíblia, um dia de cada vez. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!